Ok, então agora a gente vai falar sobre a classificação floral. Gente, olha, não se importem com o bombardeio de nomes técnicos, com esses nomes diferentes que talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido. Vocês não vão decorar esses termos de uma hora para outra. Isso é com a prática, mas cabe a esta disciplina apresentar para vocês que se as plantas nos mostram de diferentes formas, didaticamente, para melhor estudarmos, elas são atribuídos nomes. E esses nomes, acreditem, eles servem para favorecer o nosso estudo, facilitar a vida dos botânicos. Então, nesse slide, somente com 4 fotos, vocês já percebem que são flores completamente diferentes. Então, vamos começar a falar sobre alguns pontos da classificação delas. Vamos iniciar então pela classificação da flor em linhas gerais. Depois a gente vai então para a parte masculina e feminina, ok? Então vamos lá. Lembra que eu disse que faz parte da estrutura de uma flor geral, né? De uma flor simples, que tenha um pedicelo ou um pedúnculo, que é aquela estrutura que vai ligar a flor propriamente dita ao caule? Pois bem, aquela era uma flor hipotética. Nem todas as flores apresentam essa estrutura. Quando elas apresentam, nós chamamos de flor pedunculada ou pedicelada. Atenção que todos esses termos vocês vão utilizar para fazer a diagnose floral e chegar ao nome verdadeiro da planta. Elas podem ser chamadas de séssil. Reparem nessa flor. Ela tem um tamanho diminuto. E se quando olhada em uma lupa, a gente percebe que ela não tem o pedúnculo. Então a gente chama de flor séssil. Então, essa primeira classificação é quanto à presença ou ausência do pedúnculo ou pedicelo. Eu estou sempre falando os dois termos porque a literatura coloca os dois termos e é bom vocês conhecerem ambos, ok? Então essa aqui é uma flor pedicelada, essa é uma flor séssil. Agora, com relação à presença de brácteas. Eu falei sobre brácteas na aula de folha, porque bráctea é um filoma, é considerado um filoma, mas ela está presente, em geral, na base das flores também. E aí, vocês só vão escrever quando está presente, escrever presente. Quando ela não é encontrada, ausente. Quando a planta não forma, coloca ausente. Aqui na ponta da seta está mostrando, então, a presença de uma bráctea. Isso aqui são as pétalas, essa estrutura é a sépala e aí essa outra estrutura aqui laminar é a bráctea. E existe uma variedade de brácteas, é claro, né? A diversidade das flores a diversidade é imensa, tem para atender todo tipo de freguês, tá? Então, olha só, essa daqui é a primavera, eu acho que todo mundo já olhou essa planta e, como eu disse na aula de folha, essa parte com rosa vivo, isso aqui é o episófilo, é uma bráctea modificada que tem a função de atrair os polinizadores, já que suas flores são muito pequenas, não tem uma cor atrativa, não tem um cheiro característico, né? Repare, ela é bem pequenininha, né? Num tom amarelado, né? Esbranquiçado. Essa aqui é a espata, é comum nesse grupo de plantas, inclusive naquela que o pessoal chama de flor de Jorge Tadeu, aquela estrutura que protege, as flores estão aqui, tá? Aqui estão as flores e essa aqui é uma bráctea, que é chamada de espata. Essa da flor de Jorge Tadeu é a mesma classificação. Essa aqui também é uma espata, só que aqui é uma espata bem mais rígida do que essa. Essa aqui tem uma consistência mais membranosa, mais sutil. Essa aqui é uma bráctea muito comum nas gramas, que é chamada de gluma, ok? Então, esses são tipos especiais de brácteas. Muito bem, podemos também classificar, então, as flores quanto à disposição dos verticículos naquele receptáculo. O que é o receptáculo? É aquela parte dilatada em que recebe os verticilos florais, né? Então, com relação à disposição desses verticilos, a gente classifica em acíclica e cíclica. Lembrando, em biologia, o A nega o que vem depois. Então, cíclica significa ciclo, né? Então, acíclica significa que não forma um círculo fechado. Ele forma como se fosse uma espiral. E aí, por isso, alguns autores, ao invés de usar o termo acíclica, usam o termo espiralada. Isso aqui é muito comum em magnólia, né? Tá vendo? Aqui, ó, os verticilos, eles saem em diferentes pontos, que quando olhado de cima para baixo, você vê que ele forma uma espiral. E já a cíclica, todos os verticilos saem do mesmo ponto, formando um ciclo. Simples assim.
tá? Então, com relação à disposição dos verticilos, acíclica e cíclica. Aí, com relação à simetria da flor. Bom, aí vocês vão pegar a flor, né? Olhá-la de cima para baixo e aí com uma caneta ou com uma pinça ou um pincel, vocês vão tentar colocar os planos de corte para ter noção de quantas partes iguais a gente pode ter. Então, quando tem vários pontos, né, de planos de cortes assim, que dá origem a duas porções iguais, a gente chama de simetria radial ou actinomorfa. Pensa numa roda de bicicleta. Né? Ali tem uns raios. Então, se você, em vários planos que você trace, você tem duas partes iguais. Isso a gente chama de simetria radial. A zigomorfa ou bilateral, em um único plano de corte, você tem duas partes iguais. Se você colocar assim, ó, você já não tem o mesmo tamanho. Então, isso aqui é chamada de zigomorfa ou bilateral. Lembra, bi são dois. Bilateralidade, tá ok? E a assimétrica, meu Deus, dá uma olhada nessa flor. Não tem como a gente estabelecer plano nenhum de corte, né? Qualquer maneira que você trace, ela dá origem a tamanhos diferentes. Então, isso a gente chama de assimétrica. Bom, quando a gente projeta isso em esquemas, fica mais fácil de visualizar. Então, tá aqui, ó, mais de um plano de corte actinomorfa, um plano, né? A gente tem duas partes iguais, bilateral, e aqui, assimétrica. Agora a gente fala então sobre o perianto ou perigônio. O que vem a ser isso? Vamos lá. Olha só. Um outro termo para a gente chamar o cálice e a corola é dar a designação de perianto ou perigônio. Tá. Perianto é aquele termo que a gente fala para se referir com relação à presença desses dois grupos de verticilos, tanto o cálice quanto a corola. E aí a gente classifica em aclamídia, monoclamídia ou diclamídia. Reparem que, apesar dos termos serem difíceis, a própria palavra vai dar pista do que quer dizer. Aclamídia significa que não tem. Então, ela não tem nem cálice e nem corola. Então, quer dizer, algumas flores, elas não apresentam os verticilos estéreis, né? Aqueles externos. E aí a gente chama de flor aclamídia. Nesse exemplo aqui, ó, tá vendo? Ela tem o gineceu, ela tem o andraceu, tem uma bráctea ali, mas não tem pétala, não tem sépala. Aí, ela pode apresentar um verticilo ou outro. E aí a gente chama de monoclamídia. Mono significa um, significa único. E aí ela pode ter ou só o cálice ou só a corola. E diclamídia é quando ela tem os dois, quando ela tem tanto o cálice, que são as sépalas, quanto a corola, que são as pétalas. Então, quando tem os dois, a gente chama de diclamídia. Agora, isso aqui é com relação à presença. Quando estão presentes, elas podem ser iguais ou elas podem ser diferentes. Então, tá. Então, isso aqui é só para mostrar, que aquilo era esquema, né? Agora, só para mostrar a foto. Um exemplo de aclamídia, não tem nenhum nem outro. Um exemplo de monoclamídia, só tem um. E diclamídia, quando tem os dois, né? As pétalas aqui, as sépalas aqui, em tom esverdeado. E aí, com relação, então, se elas são iguais ou diferentes. Quando elas são iguais, elas quem? Pétala e sépala, tá? Quando você tem a homogeneidade, com relação à homogeneidade do perianto, quando elas são diferentes, dá uma olhada nessa flor aqui de hibiscos. Olha, as sépalas, elas são verdes, super pequenas. Quando comparadas com as pétalas, elas são enormes e são vermelhas. Estou falando desse hibisco. É claro que a gente tem outros tipos de hibiscos de cores diferentes. Mas repara, você consegue fazer distinção categórica disso. Então, você vai chamar isso aqui de heteroclamídia. Hétero significa diferente, ou seja, cálice e corola são diferentes. Agora, e quando você tem as sépalas e pétalas, você tem um só, você não sabe qual é pétala, qual é sépala, você consegue perceber pela posição. Os externos são as sépalas, os internos são as pétalas, mas elas têm o mesmo tamanho, a mesma consistência, a mesma coloração, o mesmo cheiro, você não distingue. Então, isso nós chamamos de homoclamídia. Nessa situação, ao invés de falar pétala e sépala, porque você não consegue distinguir, você chama de tépala. E ao invés de falar em perianto, você fala em perigônio.
Voltando, lembra aquele slide que eu mostrei da flor hipotética? Aquele lado direito em que tem pétalas e sépalas é essa realidade aqui. Aquele do lado esquerdo, que eu mostrei aquela parte laranja, né? Ali você não tem a distinção de sépala e pétala. É esse exemplo aqui. Então aqui você não tem pétala e sépala, você tem tépalas, ok? Então aqui a gente faz a distinção com relação à homogeneidade, o que é parecido, o que não é. E aí isso aqui para vocês testarem. O que é isso aqui? É homo ou heteroclamídia? Pensem aí, voltem na definição e tentem classificar. Na aula prática a gente tira dúvida. Olha só essa, nítido, né, gente? Não tem jeito, você não consegue ver a distinção aqui de sépala e pétala. É tudo tépala, tá na cara. E essa aqui? É o lírio, né? Você consegue ver sépala nessa imagem? É um exemplo também de tépala, ou seja, é homogêneo aquele perianto que agora a gente chama de perigônio. Aqui você já vê a distinção, né? O nosso IP maravilhoso, olha só. As pétalas amarelas, as sépalas esverdeadas, eu consigo fazer a distinção em cor, em tamanho, em textura, né? A imagem não nos mostra o cheiro, mas façam um teste. De qualquer forma, heteroclamídia. Aqui com relação ao número de elementos, aqui vou ter que contar, não tem jeito. Quando tem muitos, em que alguns são passíveis de serem perdidos, a gente chama de indefinido. Quando tem apenas 2, né, a gente chama de dímero. Eu não coloquei nenhum aqui que tem 2, eu coloquei a partir de trímero, porque tem 3 pétalas, então são trímeras. Eu posso chamar de tetrâmera quando tem 4, pentâmera quando tem 5 ou múltiplos de 5. E hexâmeras quando tem 6 ou múltiplos de 6.